A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia lá no livro de Números, no capítulo 16. Eu vou começar a ler para vocês a parte B do versículo 2. Na verdade, eu vou começar a ler o versículo 3, fica mais fácil. A palavra fala assim: Eles foram juntos falar com Moisés e Arão e disseram: Agora chega, todo o povo pertence a Deus, o Senhor. Cada um deles é Deus e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês querem mandar no povo de Deus? Quando Moisés ouviu isso, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse o seguinte a Corá e a todos os seus seguidores: Amanhã cedo o Senhor Deus nos mostrará quem é dele e quem foi separado para o seu serviço. Deus fará com que chegue até o seu altar aquele a quem ele escolheu. Amanhã cedo vocês e os seus seguidores pegarão os queimadores de incenso, colocarão brasas e incenso neles e os levarão para o altar. Então veremos qual de nós o Senhor escolheu. E agora chega, levitas. Moisés disse também a Corá: Agora escutem, levitas. O Deus de Israel os separou do resto do povo para poderem chegar perto dele, para fazerem o seu serviço na tenda do Senhor e para realizarem a cerimônia em favor do povo. Será que isso não basta para vocês? Depois vocês meditem sobre a palavra, irmãos, porque aqui fala sobre a revolta de Corá de Data e de Abirão. Então, eles se reuniram contra Moisés porque eles não estavam aceitando mais as ordens de Moisés. Eles queriam tomar a frente do negócio. E eles não foram projetados por Deus, preparados por Deus para serem o chefe daquilo ali. Ele estava ali para assessorar aquilo que Moisés estava na incumbência de fazer. E o povo ficou reclamando demais durante o período em que estava no deserto. Saiu do Egito com uma cultura que não era do povo de Deus, né? Era o povo de Deus que estava ali, eram os israelitas, mas trouxeram junto a bagagem da cultura dos egípcios. Então eles reclamavam de tudo, fizeram bezerros durante a caminhada, reclamavam da água, reclamavam da comida, chegavam a reclamar da cebola que eles comiam lá no Egito e que no meio do deserto não tinha mais para comer. Então a lamúria, ela traz consequências gravíssimas para a nossa vida. Então nós não podemos reclamar, ficar lamuriando. Isso é um processo negativo que faz com que Deus se ire e que faça também com que situações se tornem diferentes. Então um processo que eles passariam ali durante 7 dias para chegar na Terra Prometida, demorou 40 anos. Porque irritaram Deus durante esse processo, reclamaram, lamuriaram, ficaram lamentando, lembrando do passado. Por que é perigoso a gente ficar com o passado na nossa mente, na nossa memória, na nossa lembrança? Porque você fica estagnado lá no passado, trazendo aquilo para o teu presente e você não consegue viver o teu futuro. E tudo que você viveu lá atrás te traz emoções. Essas emoções estragam o teu presente. Às vezes é coisa boa que você viveu lá atrás, mas te traz nostalgia. Às vezes é coisa ruim, te traz as mesmas iras, as mesmas mágoas, tristezas que você viveu lá atrás. Então você começa a viver sensações e emoções que não condiz com a realidade que Deus está trazendo para a tua história. O que você viveu lá atrás, você viveu lá atrás. Não tem o porquê você ficar trazendo isso para o teu presente. E o teu cérebro acostuma a ficar no passado. E você começa a ficar vivendo estagnado lá. E Deus está querendo te impulsionar para algo lá na frente. Então nós precisamos o quê? Parar de ficar vivendo o nosso passado. Satanás trabalha com o nosso passado. Os demônios ficam te induzindo aquilo que você tinha. E Deus tem coisa muito melhor e maior para te entregar aqui na frente. E você fica lamentando o que você já viveu. O que você viveu hoje de manhã já virou passado. Você tem que viver o agora, as horas, os minutos, os segundos que você tem agora. Porque o amanhã ainda não chegou. Às 6 horas da manhã ainda não veio. Né? 3 horas da tarde ainda não chegou. Então você precisa sempre se desvincular do passado. Porque você fica vinculado no passado ou você fica trazendo o sofrimento do passado para cá porque você quer atingir alguém com o seu sofrimento.
Você precisa descobrir com quem que você está querendo atacar com o seu sofrimento, com o seu vitimismo. Porque tem pessoas que gostam de ficar sempre mexendo naquela ferida, cutucando aquela ferida para atingir alguém, né? Porque você quer, através da dor que você está sentindo, daquilo que você viveu lá atrás ou que fizeram com você lá atrás, você quer atingir alguém. Às vezes o seu pai foi um péssimo pai para você lá atrás e você fica o tempo todo trazendo coisas do teu passado para atingir o teu pai. Mas você está estragando a tua vida com essa história. Quem que você está querendo atingir com o teu passado? Com as dores que você está carregando? Por que a tua vida não flui? Por que a tua vida não vai para frente? Porque você não permite Deus trabalhar. Deus está falando para você, eu estou trazendo coisas novas para tua história. Estou caminhando você para um futuro. Um futuro glorioso, um futuro melhor do que o que você já viveu até agora. Porque você tem pedido mudanças para Deus. Mas você está estagnado lá atrás, com as feridas lá de trás, querendo atingir alguém. Às vezes é seu marido que te traiu, você tá com o teu passado, com a traição lá atrás, não esquece isso, fica lembrando isso o tempo todo, fica jogando isso na cara da pessoa o tempo todo. Por quê? Porque você está querendo atingir alguém com essa dor que você teve lá atrás. E isso tá fazendo o quê? Estragando a tua vida, acabando com a tua vida espiritual, psicológica, emocional, sentimental e física. Você não consegue sair do lugar que você tá. Você está estagnado porque você está querendo, através da sua dor, atingir alguém. E nós não podemos viver assim. Você tem que deixar Deus avançar você para algo melhor e maior lá na frente. Porque senão você vai ficar estagnado sempre na mesma história. E vivendo sempre os mesmos ciclos. Porque você sai de um relacionamento doente, você não dá tempo de Deus te curar, você já está se envolvendo com uma outra pessoa. Aí Deus lança uma palavra em parábola dentro de um culto. Você interpreta tudo que Deus está falando ao teu bem querer. Não é o que Deus está querendo dizer, que você interpreta do jeito que você quer, né? E aí você faz as coisas do jeito que você está querendo fazer, porque você induz a palavra a teu favor, e não é o que Deus está mandando você fazer. E aí você pega, faz bobagens lá na frente e traz ciclos viciosos para a tua vida. Isso em todas as áreas da tua vida, não é só a área sentimental. Eu estou dando o exemplo da área sentimental para você entender como que funciona. Então Deus está falando para você, para de ficar com a mente estagnada no Egito. Jesus sofreu aquilo na cruz, irmãos. Quando Jesus fala, quando fala na palavra assim, que Jesus sofreu tudo que ele sofreu na cruz, derramou o sangue dele nessa terra para que nós saíssemos da escravidão. A escravidão é aqui, ó. O negócio nosso é aqui. E você acha que é externo. Por que Deus tem pavor da religião? Eu tenho pavor de religioso. Religioso entrou no meu canal, me atormentou a vida. Toma cuidado com o que vocês escrevem no meu canal, porque eu processo, tá? Então, entrou no meu canal, escreveu besteira, veio com religiosidade, com coisas externas, né? Preocupado com vestimenta, cabelo comprido arrastando no chão, varrendo o chão da igreja, varrendo as calçadas, né? Tem que andar com saia longa. Eu não estou falando que a mulher tem que andar pelada, eu não estou falando que a mulher tem que ser vulgar, eu não estou dizendo isso porque eu não sou vulgar. Eu estou dizendo que isso é religiosidade e a santidade não está nisso, a santidade está aqui. A escravidão está aqui. Então nós não podemos deixar o externo nos escravizar, porque Jesus já pagou um preço altíssimo naquela cruz, derramando o sangue dele para nos libertar da escravidão, e a escravidão ela é mental. Entendeu? Nós vivemos um sistema que escravizam as pessoas mentalmente, através da televisão, através das músicas, das letras das músicas distorcidas, através de um sistema com valores distorcidos que nós estamos passando por situações constrangedoras com os nossos filhos em termos de criação, em termos de formação. Então, nós precisamos nos libertar, que é aqui a libertação. Esse povo estava no Egito caminhando com Deus, seguindo Moisés, que era um líder. Quando Deus coloca um líder na nossa vida para nos guiar, ouça o que o profeta está falando. Ouça o que o líder está falando. Porque Deus está guiando você através daquela pessoa. Aquela pessoa tem mais força espiritual que você. Aquela pessoa tem mais experiências espirituais maiores do que você para te orientar. Moisés foi preparado para isso. Moisés ficou 40 anos dentro do território inimigo, no meio do Egito, lá no meio dos egípcios, sendo criado por eles, conhecendo a cultura. Depois ele ficou num deserto mais 40 anos, onde ele conheceu a esposa, criou os filhos, ele teve um sogro abençoadíssimo,
Mas ele ficou no meio do deserto conhecendo aquele lugar árido para ver como que sobreviviam as pessoas no meio daquele lugar. Porque ele estava dentro de um palácio, no meio de um luxo, sendo servido. De repente ele foi para um lugar rústico para aprender como funciona. E depois Deus colocou ele mais 40 anos para guiar o povo no meio daquele deserto, porque ele sabia, ele conhecia aquele lugar árido. Ele sabia como lidar naquele sol quente. Ele sabia como transportar as pessoas naquele lugar, porque ele foi preparado por Deus para aquilo. Então, não retarde o que Deus tem para a tua história. Tem pessoas que vão ouvir esse vídeo aqui, que Deus está preparando você para ser um líder, mas você fica estagnado no passado, você fica sofrendo, você fica trazendo sentimentos. Sai dessa escravidão. O povo estava ali no meio daquele deserto, caminhando para uma terra prometida que manava leite e mel, começou a duvidar das promessas de Deus, começou a questionar o comportamento do líder que Deus levantou, que era Moisés. E a escravidão não saiu daquele povo, não saiu daqui, ó, da mente. Então nós precisamos reeducar os nossos pensamentos para que Deus consiga caminhar a gente para algo maior lá na frente. Se eu ficasse estagnada com o meu passado, irmãos, eu não estaria hoje pregando a palavra. Eu tive que esquecer todas as dores. Eu não posso ficar arrastando essas pessoas que me maltrataram, que me traíram, sabe, que me roubaram lá atrás, ficar trazendo isso para minha vida agora, senão eu não ando no caminho. Essas pessoas não merecem nem ser lembradas por mim. Sabe aonde dói nessas pessoas? Verem o meu avanço, ver que eu não desisti, ver que Deus está me usando a cada dia que passa. Quanto mais pedrada me dá, quanto mais besteiras escrevem no meu canal, quanto mais condenam a minha maneira de ser, a minha maneira de pregar, mais Deus me usa para edificar a vida do outro, para libertar o outro, para salvar o outro. E eu tenho que deixar Deus me usar, porque eu sou uma ferramenta nas mãos dele. Então, quanto mais te invejam, quanto mais te criticam, mais Deus vai avançar você. Agora, enquanto você ficar com a sua mente retrógrada, lá atrás, retrocedendo, pensando só naquilo que te fizeram, sabe? Sai disso. Já viveu, já fizeram. A pessoa que faz isso já se autocondenou. Ela já escreveu aí uma desgraça, coisas negativas na vida dela, porque a lei do retorno existe. Você não tem dívida com Deus com relação a essa vida, mas essa vida que te provocou, que te prejudicou, que te roubou, que te maltratou, que te traiu, que brincou com os teus sentimentos, vão ter que prestar conta com Deus lá na frente. E do mesmo jeito que as coisas boas Deus está querendo trazer rápido para a tua vida, a desgraça na vida dessas pessoas também chegam com uma rapidez muito grande. Eles riem por um período. Chega uma hora que a cobrança vem, e quando começa a vir, vem uma atrás da outra. Deus é implacável na justiça dele. Então, deixa Deus trabalhar a sua história. Aqui na história de Moisés, quando Moisés é confrontado pelos levitas, os levitas, eles têm a paga deles. Deus fez a justiça muito rápido. Depois lê lá a história para vocês verem. Deus não deixou Moisés envergonhado diante do povo. Quando Miriam confronta o irmão dela, que é Moisés, questionando também o jeito que ele administrava, que ele conduzia o povo, Deus deixou ela 7 dias com lepra. Ela passou vergonha na frente do povo. E naquela época, irmãos, lepra não tinha cura. Só se Deus fizesse um milagre para curar. Não tinha. Então ela ficou 7 dias amargando uma doença ali que não tinha cura aos olhos humanos. Depois Deus foi lá e tirou a lepra dela. Mas foi para dar uma lição em todo mundo. Para aprender a respeitar aquele líder que estava ali. Entendeu? Então, não duvide das promessas que Deus lançou na tua história. Não questione o que os profetas de Deus já te entregou. Agarre as promessas com unhas e dentes, sabendo que uma hora Deus vai te entregar, que Deus vai fazer. E deixa Deus trabalhar. E sai do teu passado. Porque se você ficar grudado lá na escravidão e você não deixar Deus te libertar, você não vai conseguir progredir nunca nessa vida. Você vai ser mais um morto no cemitério com os sonhos enterrados junto com o teu corpo lá. E você não vai viver nada nessa vida enquanto você está tendo a oportunidade de estar vivo, respirando e usufruindo das melhores coisas dessa terra. Se Deus falou que vai restituir a tua vida com teu filho, deixa Deus trabalhar. Uma hora os filhos voltam. Eu falo isso pela minha experiência. Arrancaram de mim as meninas com 5, 6 anos de idade. Chegou uma hora que não conseguiram mais, as meninas cresceram. Uma hora voltaram, porque sente falta da mãe. Existe um elo energético entre mãe e filho, entre pai e filho, que não tem como romper. Aquilo que tem elo criado por Deus, existe uma energia
que a gente não consegue enxergar, mas esses elos existem, podem emaranhar ao longo da vida. É como se fossem fios invisíveis, que às vezes dá uns nós, né, fica emaranhado. Chega uma hora que Deus desmancha esses nós, essas muralhas caem, os elos começam a vir. Aquilo que está conectado, projetado por Deus, escrito por Deus, não tem ninguém que desmanche. Pode até ficar na mão de outra pessoa, na casa de outra pessoa, viver um tempo fora, que nem foi o meu caso, foi doloroso, para mim foi. Mas as meninas são minhas, são heranças que Deus me deu. São minhas filhas, querendo ou não, tem um elo comigo. E é eterno este elo, porque eu não abri mão disso. Então não abra mão daquilo que Deus te deu. O casamento é teu, o filho é teu, a filha é tua, o emprego é teu, a porta foi Deus que abriu, não vai fechar. Então sai do teu passado. Deixa o medo de lado. Porque Deus é maior do que qualquer coisa que você esteja vendo aí que está balançando, sabe, que está te trazendo insegurança. Jogue esta insegurança fora. E preste atenção nas suas atitudes, porque você está querendo ferir alguém com alguma coisa que você sofreu lá no passado. Não vale a pena. Largue isso para lá. Perdoe a pessoa que fez. Deixa Deus trabalhar a sua história. Deixa a justiça nas mãos do Senhor, porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então o que a pessoa plantou, ela vai colher. Deixa Deus agir, porque Deus sabe fazer justiça na vida do outro. E toma posse da tua vitória, porque a terra prometida está ali. E você não está tomando posse e está girando há anos, porque você não muda as suas atitudes. Porque você está escravo, e a escravidão ela é aqui. Enquanto você não se libertar mentalmente, Deus não consegue trazer as outras coisas que Ele tem para a tua história, porque você bloqueia tudo que Deus tem para te entregar com a sua negatividade. Você bloqueia, você bloqueia o teu cérebro. Você não consegue pensar, ter visão maiores das coisas que Deus tem para te fazer lá na frente, porque o teu cérebro está estagnado em coisas que você viveu no seu passado lá atrás. A ansiedade é a mesma coisa. Começa a gerar um monte de filme, você faz um monte de best-seller na sua cabeça aí com ansiedade no futuro, coisa que nunca vai acontecer na tua história. Coisa que Deus nem tem pra você. Você nem começou a namorar ainda, você já pensou na traição, no divórcio, na briga, na confusão. Você traz aquele dramalhão, aquele sentimento negativo de coisa que você nunca viveu, o seu namorado nunca fez isso. Sabe? E começa a repreender isso no nome de Jesus, que não vai acontecer. Mas você começa a fantasiar, por quê? Porque você viveu coisas frustrantes lá no teu passado e você está trazendo todas as desgraças que você viveu lá para este novo relacionamento que Deus trouxe para tua história. E aí você gera toda essa novela mexicana lá na frente. Um dramalhão que nunca vai acontecer na tua história. Agora, se você ficar vibrando isso, você pode ter certeza que começa a acontecer. Porque tudo é energia. E tudo que você emana em pensamento e que você fala negativamente, você traz de negativo para a tua vida. Por isso que Deus está sempre nos corrigindo. Para de ficar ansioso, para de ficar depressivo, para de fazer isso, para de fazer... Porque Ele está sempre corrigindo os nossos pensamentos, porque Ele está nos moldando para ficarmos com o padrão que Ele quer. Porque aí chega uma hora que seu cérebro começa a funcionar sozinho, sem você se desgastar, e você começa a atrair todas as bênçãos que Deus tem para a tua história. Por isso que Deus fala, exerça a fé, olhe para mim, ore mais, jejue mais, busque mais. Por quê? Porque isso vai trazendo força, vai neutralizando a sua ansiedade e neutralizando os teus pensamentos passados, né? Do que você viveu no passado. Então tudo tem um fundamento e um propósito. E aí Deus fica toda hora nos reeducando, mandando a gente orar mais, jejuar mais, né? Falar coisas positivas, profetizar. O que é profetizar? É você falar coisas positivas que você não consegue. Então, como você não tem o hábito de falar coisas positivas, Ele tá toda hora mandando a gente profetizar. Aí Ele vem e manda a gente ir lá no versículo, puxar o versículo de novo, lá dos ossos secos, para você ficar com o hábito de profetizar. Então Ele tá toda hora reeducando a gente. Vocês estão entendendo a função da Bíblia? Como é que é? Chega uma hora que seu cérebro começa a funcionar sozinho, mas você tem que começar a praticar aquilo que Deus ensina. Se o povo tivesse obedecido, em 7 dias teria saído daquele maldito deserto. Mas ficou 40 anos lá, lamuriando, e as gerações que entraram no deserto não conseguiram pisar na terra prometida, porque ficou 40 anos ali, morreram um monte. Deus não deixou pisar. Não deixou ver, porque ela muriava, reclamava da água, e tinha maná todo dia, a roupa crescia no corpo, o sapatinho crescia no pé das crianças,
sabe? Deus não deixou faltar nada. Observa que tem coisas que vão crescendo com a gente diante das dificuldades que a gente está. Você pode observar que tem coisas aí que já começaram a crescer na tua vida e você não consegue enxergar. Você entrou no deserto de um jeito e hoje você está caminhando de outro. Você entrou com uma quantia X de dinheiro ou sem dinheiro no deserto e hoje já está começando a fluir porque Deus está trazendo maná todos os dias. Contas que você não conseguia pagar lá atrás, hoje você paga. Roupa que você não conseguia ter, hoje você tem. Sapatos que você não tinha, hoje você tem. Então, Deus vai caminhando a gente no deserto que a gente vai passando, não deixando faltar nada. Tá vendo o que é você ter visão espiritual? Tá vendo o que é você ter sabedoria diante daquilo que você tá vivendo, que você tá passando? É isso que eu tô entregando para vocês aqui de mão beijada. Então, pratique agora o que Deus está falando para você. E saia do teu passado. Deixa o teu cérebro funcionar. É como se fosse um cálculo matemático. Se você estagna ele com coisas que você já viveu, ele fica preguiçoso e ele não trabalha, ele não atrai coisas novas. Você fica vivendo sempre os mesmos sentimentos de coisas que você teve. Ah, mas eu tive uma multinacional e eu tive uma empresa missionária que tinha frotas de caminhões. Deus vai te dar Scanias lá na frente. Muito melhor do que o que você tinha. Mas você tem que deixar o teu cérebro fluir energia para atrair as bênçãos de Deus. E não ficar estagnado na empresa que você teve lá atrás. Irmãos, eu já tive empresa também. E não foi uma só que eu tive, não. Já tive comércio. Já tive um monte de coisa. Agora eu tenho duas opções. Ou eu deixo Deus me levar para coisas novas, mesmo eu tendo a idade que eu tenho hoje, confiar em Cristo, porque eu não posso me ver uma pessoa velha, uma pessoa que não tem possibilidade de fazer nada, porque eu não me sinto velha, pelo contrário. Tudo que eu vivo na minha vida e cada idade que eu avanço é a experiência que eu estou adquirindo. E tem mulher que não tem um terço da experiência que eu tenho. Então eu tive empresas lá atrás, eu não posso ficar lamentando com Deus o que eu tive, que lá foi experiência para mim. Eu passei por um processo que eu tive experiências lá atrás. E hoje eu agradeço a Deus por não ter tido mais e não ter essas empresas lá atrás, porque senão eu não teria passado por situações que eu passei e não teria a experiência que eu tenho com Deus hoje. Então hoje, se Deus colocar algo maior na minha frente para eu tomar conta, você pode ter certeza que eu vou tomar 1000 vezes melhor, entendeu? À frente daquilo do que o que eu tomei lá atrás. Porque a experiência que eu tenho hoje, há uns anos atrás eu não tinha. Então a gente precisa o quê? Progredir, crescer, deixar Deus trazer coisas novas para a nossa vida. E não ficar estagnado naquilo que nós vivemos, numa cultura falha, né? Eu vou dar um exemplo de cultura para vocês. Isso é um perigo também. A gente tem que tomar muito cuidado e ter direcionamento de Deus em tudo que vai fazer. Se hoje Deus falar para mim, olha, eu quero que você tome conta de uma empresa, vou fazer direitinho do jeito que Deus está mandando. Entendeu? Eu não vou ficar olhando coisas do mercado, porque hoje está em alta, amanhã está em baixo. Eu vou dar um exemplo do ovo. O ovo, há um tempo atrás, virou uma febre. Um monte de gente morrendo com colesterol alto. O problema era o ovo, o danado do ovo. Tiravam o ovo da alimentação de todo mundo, falando que o ovo era péssimo. Conheci um monte de gente que só comia ovo, viveram mais de 100 anos. Mas foi aquela febre. Não podia comer ovo, que o ovo isso, o ovo aquilo. Depois vieram aí alguns estudos e descobriram que o ovo é o melhor alimento que tem. E é o melhor alimento que tem. É um alimento barato e extremamente nutritivo. Todo mundo tem que comer ovo, tá? Então as pessoas passaram a não comer ovo, odiar o ovo, tudo que tinha ovo não podia, era aquele inferno. Aí descobre depois que o ovo não era nada disso. Aí, sabe, tudo é assim, que o azeite há um tempo atrás fazia mal. Depois descobre-se que o azeite é ótimo, né? Então tem um monte de coisa que falavam um tempo atrás que não deveriam comer. Esse óleo de soja, isso é um veneno. Isso eu falo porque o AVC que eu tive, um dos maiores problemas que eu tive da minha alimentação era esse óleo de soja maldito que eu comi. Eu não como isso nunca mais na minha vida. Então, quando a gente come fora, não tem como, porque eles cozinham com isso. Mas no meu hábito do dia a dia, eu não como mais. Aí tem a gordura animal que o pessoal falava um tempo atrás que não podia comer. A gordura animal, o nosso corpo, ele expele, não fica armazenado no nosso corpo. O óleo de soja, ele fica. Esse óleo de girassol, isso é um veneno. Óleo de canola é um veneno. Mas, há um tempo atrás, falavam que era o auge da saúde. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a cultura, porque a cultura está sempre colocando coisas para nós que não condiz com a verdade. E as pessoas estão dentro de um sistema robótico.
acabam comendo tudo aquilo que a indústria, né, coloca na televisão, coloca nos anúncios, não busca em Deus um direcionamento e começa a consumir um monte de coisas erradas que faz mal para a saúde. E o nosso corpo sente, porque nós somos carne, ele é frágil e ele sente. E isso tem várias outras coisas na cultura, sabe, que é um absurdo. A cultura indígena mata crianças, nascem com problemas, às vezes que a medicina do homem branco consegue resolver, né? Mas eles vão lá e matam porque a cultura deles é assim. Ah, para não estorvar dentro da aldeia, porque senão vai ter que cuidar, dar trabalho, a gente mata, enterra as crianças vivas. Eu sou extremamente revoltada com isso. Deus hoje tem colocado missionários dentro dessas aldeias indígenas para poder evangelizar essas pessoas e saber que tem um Deus vivo que tem capacidade para curar e eles entenderem e aceitarem a medicina do homem branco. Agora, aí a cultura, aí você chega para a autoridade dentro da cultura humana branca, né, do sistema branco, vamos falar assim, para a gente entender, do sistema da sociedade, porque a gente não pode falar só do homem branco, porque tem outras raças juntos, só para vocês entenderem, porque a história ela é mais ou menos assim. O que acontece? Eles falam que não vão mexer com o povo indígena porque aquilo ali é a cultura deles. Quer dizer, matar uma criança inocente dentro do, né, lá no meio do povo indígena, pode. Isso daí pode ocorrer. Então é um absurdo isso. Lá na África também tem o povo negro lá, o povo preto, que hoje em dia mudou o sistema de falar, que tinha um crocodilo que vinha visitar a aldeia para que o crocodilo não avançasse, não matasse todo mundo, eles davam uma criança. Quer dizer, o animal viu comida ali, ele voltava, é automático. Aí eu vou lá porque aquele povo lá tá me dando comida. Então chegava um determinado período, ele voltava, iam lá, sacrificavam um bebê, davam uma criança para aquele crocodilo comer. Um dia Deus foi lá, mandou um missionário para poder ir lá e reeducar aquele povo. Entendeu? Então a cultura ela é falha, sabe? Já começa com o racismo, de um ter diferença entre o outro por cor de pele, essas bobagens todas que o homem cria, gera. Já é um absurdo isso, entendeu? Aí começa a criar costumes, dizendo que a cultura tá certo naquilo ali. Irmãos, vão para a Bíblia, vai para a presença de Deus, vai buscar no Senhor o que tem que ser feito. Senhor, eu posso entrar, sabe, entrar aqui, aplicar o meu dinheiro nessa empresa? O Senhor aprova que eu coloque meu dinheiro nesse banco? O Senhor aprova que eu faça isso, que eu faça esse empréstimo, que eu faça aquilo? Vai buscar a orientação em Cristo. E não naquilo que está na moda. Não naquilo que o sistema ensina. Não naquilo da cultura. Porque a cultura é falha, irmãos. Vai fora dos princípios bíblicos. É invenção humana. E o homem é falho naquilo, muitas vezes naquilo que ele faz. Então nós precisamos deixar Deus trabalhar a nossa história. Deus está falando para você, eu tenho um futuro maravilhoso para você lá na frente. Tenho coisas grandiosas para te entregar. Tenho bênçãos para te dar. Mas você não está deixando porque você ainda está lá no Egito. Você está vivendo a escravidão. E Deus está entrando hoje com a libertação. Para que Deus te coloque lá em Canaã. A terra de Canaã está ali. Mas vai depender do teu posicionamento. De você se libertar dessas bobagens que colocam na tua cabeça. Sabe? Tira ódio, rancor, raiva, rivalidade. Não tenha rivalidade com nada, irmãos. A religiosidade, ela é terrível nesse sentido. Criar rivalidade. Placa de igreja, maneira de vestir, cor da pele, cabelo. Sai fora dessas parafernálias humanas. O evangelho está aí para trazer libertação, para nos libertar de todas essas bobagens. Deus não fazia acepção de pessoas. Jesus nunca foi placa de igreja. Então pare com isso para que você possa crescer em Deus, crescer em Cristo. Tá? Jesus foi morto porque ele lutava contra os fariseus, contra a religiosidade. E nós precisamos nos libertar disso. Porque Jesus não é isso. O evangelho não é isso. Tá? Então, vai viver em santificação, vai buscar aí a presença de Deus, vai fazer o que é certo para que você possa comer do melhor dessa terra. E não se afaste de Deus por nada neste mundo. Nem por costumes culturais, nem por religiosidade.
por nada, porque não vale a pena. Uma vida sem Deus é uma vida vazia, é uma vida morta, tá? A terra de Canaã tá ali, mas você precisa aprender a se posicionar, tá? Toma posse dessa palavra, porque as bênçãos que Deus tem para derramar na tua vida são enormes, mas vai depender da tua postura, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.